Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. E hoje a gente vai fazer de fato a introdução ao curso. Então, como eu falei para vocês, a minha internet não está das melhores hoje, a aula passada ela estava travando. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa, deem um toque aí que eu volto, repito, tá? Para ficar tudo bem explicadinho para vocês. Vamos lá. A gente vai começar a matéria de mecatrônica. E não preciso nem falar que essa matéria é especialmente importante para vocês, porque o nome do curso de vocês, né, antes de se chamar oficialmente Engenharia de Controle e Automação, segundo uma definição do próprio MEC, um dos nomes do curso de vocês, que eu sei porque também era o meu, era Engenharia Mecatrônica. Né? Talvez o nome mais popular seja Engenharia Mecatrônica, que é a engenharia de controle e automação hoje. Né? Quando eu comecei, vocês sabem que eu sou formado nela também, né? Quando eu comecei o curso, o MEC fez um levantamento do país e tinha acho que 23 nomes, 21 ou 23 nomes diferentes. Então tinha gente que chamava de engenharia de controle e automação, engenharia de automação e controle, engenharia mecatrônica. Esses eram os três principais. Tinha outros nomes, vários, um bolo, e era tudo a mesma coisa. Então decidiu-se por chamar o curso de engenharia de controle e automação, que é a engenharia mecatrônica, né? Então, essa matéria aqui é uma matéria central para o curso de vocês, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu primeiro e depois eu vou entrar direto no curso. Eu só dei uma abridinha e fechei aqui porque tá uma notificação aqui, ela fica me incomodando. Então olha lá, pessoal, esse sou eu. Tirei uma fotinha de banho tomado aqui para todo mundo. Se você me encontrar na rua, provavelmente você não vai me reconhecer porque a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas esse sou eu. Meu nome é Vinícius, para quem não lembra aí. Eu tenho 35 anos, sou casado, sou pai de um menino de 4 anos chamado Lucas. Sou engenheiro de controle e automação de formação, então eu fiz o mesmo curso que vocês estão fazendo. Sou mestre e doutor em engenharia mecânica, e fiz doutorado também, fiz pós-doutorado também em engenharia mecânica, tudo isso lá na Unicamp, né? Atualmente eu sou professor da PUC Campinas, professor de vocês com muito orgulho, e também sou consultor na área de vibrações, tá? Então se alguém eventualmente tiver um problema de vibrações aí no serviço, precisar de mim, é só chamar que a gente procura atender aí. Nosso calendário, pessoal, nós teremos aulas síncronas, tá? Todas as quartas e quintas-feiras, de 4 de agosto, que é hoje, até 9 de dezembro, à exceção de algumas datas que eu vou dizer agora para vocês. Então, nos dias 22 e 23 de setembro, a gente vai ter a semana integrada. Então, nesta semana integrada não teremos aulas nem atividades, porque vocês vão estar focados lá na semana integrada. Depois, no dia 8 de dezembro, a gente tem um recesso, né? Temos um feriado, porque é o dia da padroeira de Campinas, que eu não procurei ainda para saber que santa que é, mas é a padroeira de Campinas. E é isso, né? Então temos três aulas aqui, no caso, onde não teremos aulas, né? Avaliações. Eu escolhi por dar 2 avaliações para vocês nesse semestre. A primeira vai ocorrer no dia 29 de setembro, né, nossa primeira avaliação, e a segunda vai ocorrer no dia 25 de novembro, tá? Então, mais ou menos 2 meses entre elas aí, ficam bem espaçados. E se por um acaso alguém precisar passar pela recuperativa, ela vai acontecer no dia 2 de dezembro, tá? Então a avaliação recuperativa no dia 2 de dezembro. Uma observação importante aqui para vocês, que
Esse calendário proposto aqui, ele será seguido conforme o planejado, independente do fato das aulas voltarem, né, de serem ministradas em campus, né, presencial, ou de maneira remota, como a gente está fazendo agora. Tá? Então, esse calendário ele vai ser o mesmo. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma transição no meio do caminho, que eu espero que não tenha, mas se a gente tiver uma transição no meio do caminho, essas atividades vão permanecer as mesmas. Cenário em tempo de isolamento, pessoal. Em tempo de isolamento, o que a PUC trouxe, né, de informação para a gente por enquanto? Primeiro, sobre o retorno às atividades presenciais. O primeiro item que está aqui, eu já explico por que ele está em primeiro, é que a PUC vai obedecer às autoridades, né? Então, nossa, bateu um friozinho aqui agora. O que as autoridades disserem que tem que ser feito, a PUC vai ter que fazer. Sim, ela é teórica. Ela é teórica. Ela teria alguma parte prática, mas eu acredito que a gente só conseguiria fazer ela se a gente tivesse lá presencial. Como a gente não está, a gente consegue trabalhar com alguns softwares que vão dar uma visão para a gente, então o prejuízo vai ser mínimo, tá? Mas ela não é exclusivamente prática, ela é teórica também, tá? Então, voltando aqui, o que a gente sabe, né, sobre o retorno? A gente sabe que até dia 7 de setembro, com certeza absoluta, tudo permanecerá remoto. Tudo. E depois disso, a PUC vai avaliar, né? Aí o que acontece? Tem algumas questões aí para que esse retorno aconteça. Primeiro que, obviamente, o cenário tem que estar favorável, né? Quer dizer, as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas tem que estar vacinadas aí. O ideal é que todos estivessem vacinados, né? E tem mais algumas questões. Por exemplo, tem gente que mora em outras cidades distantes e que, se for retornar às atividades presenciais, então teria que ter um aviso com uma certa antecedência, porque a pessoa tem que voltar para Campinas, tem que alugar kitnet de novo, ou apartamento, sei lá, porque não vai ficar pagando o aluguel, sendo que não sabe quanto que volta a aula presencial, né? Então muita gente mudou de volta para sua cidade até que acontecesse alguma coisa. Fora isso, por exemplo, a gente vai ter entrada no campus, né? E na entrada teria que ter controle de temperatura, oferecimento de álcool gel aí para todo mundo, tal. O álcool gel é até tranquilo, mas o controle de temperatura já é mais complicado, né? Porque vai todo mundo entrar no mesmo horário no campus e aí vai ficar meio tumultuada a entrada, justamente para a gente medir a temperatura das pessoas, né? Então, precisa ser muito bem pensado como que isso vai acontecer. Então, realmente eu não sei como que aconteceria isso daí, mas que precisa ser muito bem pensado, precisa, tá? E outra questão que tem é a questão da vacinação, né? Quer dizer, tem algumas pessoas que tomaram algumas vacinas, né? Teve gente que tomou da Janssen, por exemplo, Janssen, não sei, que é a da Johnson lá, que é uma dose única, então já está vacinado. Teve gente que não tomou ainda, teve gente que tomou a Coronavac, que é o intervalo menor entre as doses, teve gente que tomou a AstraZeneca, que são 3 meses entre as doses, né? E depois de todas as vacinas você tem que esperar um mês para dar uma imunidade legal aí, para você, né, não correr tanto risco. Então, eu acho que para realmente voltar todo mundo, eu não sei se esse semestre daria tempo, né? Por causa justamente dos intervalos e tudo aí, dessa logística toda, eu acho que seria difícil. Contudo, por que eu coloquei esse primeiro item como primeiro? Porque justamente a PUC ela não pode dar aula online, a não ser que seja no estado de exceção, como é o que a gente está tendo agora, né? A gente tem permissão do governo para que essas aulas aconteçam remotamente. Porque, na verdade, a PUC é uma faculdade que dá cursos presenciais, então o curso tem que ser presencial, né? Existia um limite estabelecido pelo MEC de que no máximo 20% da carga horária dos cursos presenciais seja dada online, como a gente está fazendo aqui. E com certeza a gente já passou disso de longe, né? Então,
né? Não poderia mesmo. Então, o que acontece? A gente está num cenário hoje em que o governo do estado de São Paulo está adiantando muitas coisas, adiantou as vacinas, o que eu achei bastante positivo, mas pode ser que isso seja acompanhado de uma ansiedade para a retomada das atividades, principalmente econômicas, para reaquecer a economia e tudo mais. E então o Estado pode simplesmente falar assim: olha, agora vamos dizer que até novembro todo mundo, ou até outubro, todo mundo vacinado. Fala, olha, todo mundo está vacinado, então agora acabou esse negócio de aula online, vai voltar tudo presencial já. E num cenário desse, a PUC não tem muito o que fazer, né? Ela tem que simplesmente falar: olha, não podemos mais dar aula remota, temos que dar aula presencial. E acabou, porque o governo assim disse, né? Então, se acontecer uma coisa dessas, a gente vai ter que voltar pro bem ou pro mal. Então, por isso que eu coloquei esse item aqui para vocês terem essa noção de que a PUC é como. E estou falando isso porque eu acredito mesmo que ela está prezando pela segurança de todos, né? Mas ela também tem que obedecer às autoridades, ela está sujeita a isso, né? Então, às vezes a decisão pode fugir das mãos da universidade, a universidade só tem que acatar mesmo, né? Então pode ser que isso aconteça. Bom, mas até lá a gente vai ver o que vai acontecer. Tem questão de variante Delta aí no meio, tem tudo. Por hora, então por hora as aulas serão remotas, síncronas e gravadas, né? Então tá tudo bonitinho aqui para vocês. Teremos uso exclusivo do Teams e do Canvas, né? Então eu vou usar exclusivamente o Teams para fazer as chamadas com vocês, tal qual estamos fazendo hoje. O uso do Canvas como repositório de material e os vídeos que eu subi para o YouTube, eu vou deixar todos os links lá no Canvas, como eu fiz com vocês lá em máquina CNC e tudo mais. Então não teremos problemas com isso. O calendário e o método de avaliação eles vão ser fixos para ambos os cenários, né? Então também não teremos surpresas caso tenha alguma reviravolta aí no meio do caminho. A presença ela vai ser pela forma de. Eu até coloquei chamada aqui, mas eu estou confiando bastante na lista de controle do Teams. Parece que ela está mais bem comportada esse semestre, então eu vou tentar usar essa lista de controle que eu vou mostrar para vocês no final da aula como que ela vai funcionar. E com relação ao tempo de aula, nós temos uma orientação de que de fato é cansativo e estressante ficar X horas por dia na frente do computador ou do celular assistindo aula. Então, a gente deve utilizar um tempo de aula que seja um tempo justo, né? Onde a gente consiga passar o conteúdo sem que haja prejuízos, mas se conseguir dar uma encurtadinha na aula, não usar toda 1 hora e meia que temos para usar, né? Se puder dar um descansozinho aí pro pessoal, beleza. Vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que eu falo bastante, então acredito que usaremos o tempo todo de aula, mas eu juro que eu estou tentando manter isso aqui o mais curto possível, sem comprometer o conteúdo, para que as aulas sejam bacanas aí, que sejam bastante esclarecedoras para todo mundo. Sobre a dinâmica de aula, pessoal. Então as aulas serão síncronas e gravadas, beleza? A presença será contabilizada na aula síncrona, né? Então não vai ter aquele negócio de passar atividade, valendo presença, não. Presença vai ser contabilizada na aula mesmo. E aqui é uma das mudanças que eu fiz com relação ao semestre passado, que é a seguinte: pontualidade, né? Nosso início aqui oficial é às 9h05, 21h05, né? Então, às 21h05 eu entro, né? Eu faço login, chamo vocês para reunião e no máximo 5 minutos depois do início oficial da aula eu vou começar a aula, de qualquer maneira, tá? Porque não necessariamente com vocês, mas no geral, semestre passado houve aulas em que eu tive que esperar 20 minutos até uma quantidade substancial de pessoas entrar. Eu espero entrar pelo menos 70% para começar. E houve algumas situações em que eu tive que esperar 20 minutos, né? E esses 20 minutos são bastante coisa para uma aula de 1 hora e meia, né? Mais de 20% da aula. Então, isso é complicado, porque aí chega lá no final da aula, eu estou resolvendo o exercício
E eu não consigo terminar o exercício, mas talvez se eu não tivesse esperado 20 minutos no começo, eu teria conseguido terminar o exercício e aí todo mundo sairia ganhando. Então, a ideia é que, só para deixar combinado aqui com vocês, a aula nossa começa às 9h05 até às 9h10 eu estou começando a aula invariavelmente. Pode ter uma pessoa online, eu vou começar a aula das 9h10 em diante. E aí o que acontece? Não, basicamente nada, assim, para quem perdeu o comecinho da aula vai dar para pegar na gravação, porque estará gravada. E a questão da presença também não vai ser afetada. Se você entrou depois do começo da aula, também você vai ganhar presença naturalmente. Depois eu vou falar no finalzinho essa questão da presença aí, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas não vou encanar com isso, tá? É só logo na aula tem presença, não precisa se preocupar. É mais o combinado aqui de que eu vou começar de qualquer forma às 9h10, tá? Ou se tiver todo mundo online antes, a gente começa antes, mas se não às 9h10 mesmo. Avaliações. As nossas avaliações serão duas, né? Então tem P1 e P2, cada uma valendo 50%. Por que eu decidi fazer dessa forma, pessoal? Porque eu conversei bastante com outros professores durante as férias aqui e a conclusão que a gente chegou foi a seguinte: primeiro, avaliação por avaliação, meio que quando chega na hora da prova, ninguém se importa muito se a prova vale 10 ou 90%. Todo mundo que senta para fazer uma prova vai tentar tirar a nota máxima naquela prova, independente do que esteja acontecendo. Então, né, não faz muito sentido ficar brincando muito com esses pesos aqui. E outra coisa que a gente costumava fazer, eu costumava fazer, por exemplo, é nunca deixar mais do que 50% da nota na primeira metade do curso, porque você fala assim, pô, se o cara tira 10 aqui, ele já está aprovado, ele não vai assistir a outra metade do curso, né? Não vai precisar fazer a P2, então não vai nem ligar para isso aí. Mas de fato o que acontece é que quem tira 10 na P1 normalmente vai até a P2 e acaba tirando uma nota muito boa na P2 também, né? Então é muito raro o aluno que tira 10 na P1 e fala assim, falou, não vou estudar. Então também não faz muito sentido, né, querer ficar segurando o cara, falando, não, vou deixar só 40% aqui, porque senão o cara vai ter que ser obrigado a fazer a P2 e tal, também não faz muito sentido, né? E outra coisa importante é que se a avaliação 2 tem bastante peso, mesmo que tenha acontecido algo ruim na P1, você tem a P2 para recuperar, né? E se a P1 tem mais peso que a P2, se aconteceu algo de ruim na P1, você não consegue recuperar muito na P2, porque ela vai ter menos peso. Então a ideia aqui é deixar equilibrado mesmo, 50-50, e que eu acredito que esteja justo dessa forma, né? Então a sua nota do semestre vai ser avaliação 1 mais avaliação 2 dividido por 2, 50% para cada um, e não temos problema com isso. E se não der 5 pontos aqui? Se não der 5 pontos, o aluno vai ter direito a fazer a atividade recuperativa. E aqui mudou um pouquinho, né? Aqui que eu introduzi uma diferença. Então, a nota final ela vai ser calculada com peso de 80% da nota que você já tinha e 20% da recuperativa. Por que isso? Porque a prova, a avaliação recuperativa, que eventualmente eu chamo de exame, porque na minha época de faculdade isso se chamava exame, não sei muito bem porquê, mas essa avaliação aqui, ela tem que ser muito bem ponderada, né? Por quê? Porque, primeiro, naturalmente ela tende a ser uma avaliação um pouco mais fácil, porque eu tenho que cobrar o conteúdo de toda a disciplina em uma prova só, né? Não importa que você tenha mais tempo para fazer, sei lá, mas acaba que ela tem que ser mais objetiva também. Eu não consigo dar uma prova tão comprida assim, fica muito proibitivo, né? Então, como você tem que cobrar as coisas mais objetivamente, você acaba cobrando aquilo que é mais importante de uma maneira mais objetiva na recuperativa, então a recuperativa acaba sendo uma prova um pouco mais fácil, né? E isso acabaria dando uma vantagem para quem foi mal o semestre inteiro, né? A pessoa não fez nada na P1, estudou, foi fazer outra coisa da vida, na P2 também não fez nada, pode ter zerado as duas. Se viesse para a recuperativa e tirasse 10, passaria, né? Porque antes era 50 e 50 esses pesos aqui. Então, tirou 10 na recuperativa, você podia ter zerado o semestre e passaria.
Então, teoricamente, deixando o peso 50-50 aqui, a gente estaria dando uma vantagem para quem foi para recuperativa, né? Por outro lado, você pode pensar assim, bom, mas se é a recuperativa e tem que cobrar o semestre inteiro, então tem que ser uma prova mais difícil. Se a gente faz uma prova mais difícil na recuperativa, você tem outra desvantagem, que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela precisa de uma segunda chance, é um aluno que se esforçou realmente, não tentou fazer bobagem, não ficou gandaiando, nada, realmente o cara estudou e tal, só que, pô, na P1 ele comeu um salgado estragado na cantina, ficou com dor de barriga, na P2 ele brigou com a namorada, sei lá, e acabou indo mal, e precisou dessa segunda chance na recuperativa. Então não é justo com esse tipo de aluno que eu dê uma recuperativa muito difícil, né? Porque aí eu vou estar tentando pegar na curva aqui o cara que gandaiou o semestre inteiro e vou acabar sacrificando o coitado que deu azar o semestre inteiro, né? Então, não é uma boa alternativa dar a recuperativa mais difícil também, não é justo, né? Dessa forma aqui que a gente colocou os pesos, o que acontece? Se você zerar durante o semestre, mesmo que você tire 10 na recuperativa, você não vai passar, porque tem, no máximo aqui vai ser 2 pontos de recuperativa. Então, para você passar, você tem que construir alguma coisa durante o semestre também. Não precisa ser nada astronômico, né? Mesmo porque se você conseguir só 5 aqui, você já passou, você não vai nem para exame. Falei que eu ia chamar de exame. Mas pelas contas que a gente fez aqui, você precisa tirar um pouquinho mais do que 3 para ter uma chance de passar com a recuperativa aqui. Então, se você tirou 3 e pouquinho, 4, não sei o que, você vai para a recuperativa, faz e tem chance de passar. Se você tirou menos que isso, até por experiência pessoal, é muito difícil um aluno que tirou 1, 2 do semestre ir para a recuperativa e conseguir fazer muito melhor do que isso. Tá? Então, a gente acredita que dessa forma que esteja mais justo, esteja tudo mais balanceado aqui. Então você não está dando vantagem para quem abandonou durante o semestre e vai fazer a recuperativa, você não está sacrificando a pessoa que precisa da segunda chance e tal, e, né, como consequência você precisa que as pessoas construam alguma coisa durante o semestre para que mesmo que as coisas não tenham dado muito certo aqui, para que ela consiga fazer a recuperativa e passe na matéria da mesma forma. Aí, para ser aprovado, o aluno ele precisa ter nota final maior ou igual a 5 e presença maior ou igual a 75%. Tá? Então, tem presença, tem a nota, média 5 mesmo, e beleza. Com relação às avaliações, pessoal, como que serão as avaliações? Vocês já fizeram prova comigo semestre passado. A prova de vocês não era um estilo tradicional de prova, porque você tinha uma tarefa para fazer ali no Sinutrem, né, na época, e você tinha que fazer um código e tudo mais, então não era uma prova com tipo várias questões assim, você tinha que fazer um desenho no Sinutrem. Nessa disciplina a gente vai ter provas mesmo, tá? Como é que serão essas provas? Bom, a avaliação ela vai ser aplicada via Canvas e ela vai começar no dia e no horário da aula, da avaliação, e o aluno vai ter 24 horas para resolver e entregar a atividade individualmente. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos dizer que a prova aqui, ó, vamos pegar uma data de prova, vou pegar a data da P1. A P1 vai ser dia 29 de setembro. Então, dia 29 de setembro, às 9h05 da noite, eu vou soltar a prova para vocês. Olha, vocês podem fazer a prova. Nesse dia 29 de setembro, durante o horário da aula, eu vou ficar aqui online, mutado, para que vocês, se tiverem dúvidas, possam falar comigo e resolvam as dúvidas. Não precisa ficar online, nem nada. Isso, até essa dinâmica a gente já fez, né, no semestre passado. E são 24 horas para fazer a prova e entregar. Necessariamente 24 horas? Não necessariamente. A gente pode, né, eventualmente, se tiver falar, professor, estamos tendo muita prova junto, tal, aconteceu alguma coisa, é possível a gente esticar um pouco essas 24 horas aí, né? Às vezes tem um pessoal que está fazendo estágio, sempre tem algumas complicações no meio do caminho, então a gente consegue esticar, mas a princípio são provas onde você tem 24 horas para fazer a prova. Se a gente voltar para o cenário presencial,
A gente tem essa alternativa da avaliação, né, que ela é aplicada em sala de aula e o aluno tem o tempo de aula para a sua solução, que eu não acho a melhor alternativa do mundo, né, porque eu tenho algumas questões com isso, né, eu acho que talvez essa pandemia serviu para me abrir um pouco os olhos com relação a isso. Primeiro que eu sempre achei, isso não é por causa da pandemia, eu sempre achei que você colocar uma pessoa durante uma hora e meia dentro de uma sala isolada para fazer uma atividade não é um ambiente mais saudável, talvez, né? Eu acho que é muita pressão e você só tem uma hora para fazer o negócio né? Porque na verdade a aula tem uma hora e meia, mas pô, até todo mundo entrar, sentar, guardar as coisas, arrumar a carteira, tudo bonitinho para conseguir fazer a prova já passou uns 15 minutos, né? Eu entrego a prova, e tal, já passou uns 15 minutos. Então baixamos para uma hora e 15. Aí tem um pessoal que volta de condução para casa, então tem que sair um pouquinho mais cedo da aula para pegar a condução, então já tira mais uns 5 10 minutos. No fim das contas, né, você vai ter ali uma hora para fazer a prova. E uma prova de uma hora, ela não pode ter muitos exercícios, né, porque senão não dá para fazer em uma hora. E aí começa a ficar uma prova muito difícil, né, com poucos exercícios, tipo um exercício vale 4, outro vale 6, aqueles negócios, né? Então não acho muito legal, né? Então eu acho que se eventualmente a gente voltar para um regime presencial e o pessoal tiver um pouquinho de maturidade para fazer essas provas, a gente pode continuar fazendo prova no Canvas, né? Porque eu acho muito bacana. Fico imaginando, por exemplo, a gente pega uma disciplina, fala, ó, essa disciplina aqui é mecatrônica. Então, beleza, pessoal, então essa semana aqui vocês estão com a prova liberada, com a P1 liberada lá para fazer, beleza? Beleza. Tá lá no Canvas. Então você vai separar uma hora da sua semana ou um dia da sua semana, quantas horas você achar necessário, e vai pegar uma hora que você está bem tranquilo, bem alimentado, que está silêncio na sua casa, que está sossegado, e aí você vai pegar e vai sentar para fazer a prova. Aí você vai ter o tempo que você precisar para fazer a prova. Se você precisar perguntar alguma coisa para alguém, você pergunta. Se você precisar pesquisar alguma coisa na internet, você pesquisa. Porque no fim das contas, eu acho que uma formação bacana em engenharia, ela tem que te preparar para o mercado também, né? E no mercado de trabalho, quando o seu chefe te passar uma tarefa, você não vai se isolar numa sala falando, não, peraí, eu vou ficar uma hora isolado aqui no pico do Himalaia aqui para resolver sozinho isso aqui, porque eu não posso acessar nem a internet. Na verdade é o contrário, né? Na verdade, o objetivo é que você realize a tarefa da melhor forma e para isso que você utilize todos os recursos disponíveis, né? Tem algumas diferenças aqui que, por exemplo, o nosso objetivo aqui não é só a realização da tarefa, né? A avaliação ela também tem o objetivo de avaliar vocês individualmente e vocês enquanto turma também. Então a gente tem mais esse objetivo e aí já não dá para simular tanto o mercado de trabalho porque a gente tem alguns requisitos próprios nossos, né? O mercado de trabalho não quer saber se você sabe, ele quer a tarefa feita. Aqui eu quero saber se vocês sabem, se vocês entenderam bem o conceito. Então a gente vai ter algumas restrições. Mas eu acho que se todo mundo trabalhar com uma certa maturidade, a gente consegue fazer uma dinâmica bem bacana. Eu vou falar um pouquinho mais de avaliações já mais para frente, porque entra nesse tópico de ética aqui, só que eu tenho algumas outras questões antes aqui para falar e depois a gente volta na questão da avaliação. Então, aqui vocês já estão super craques, né? Vocês já fizeram matéria comigo semestre passado, a gente já se conhece, mas só para deixar dito aqui, em reuniões online, o que a gente espera, né? A gente espera que vocês mantenham um comportamento adequado, nisso vocês são nota 10, que mantenham o microfone desativado sempre que não estiverem usando, que também vocês são profissionais nisso. Vistam-se adequadamente caso forem utilizar a câmera, isso é até uma questão que nem aqui no meu escritório eu tenho câmera, porque dou aula, e eu tenho praticamente pavor de entrar aqui no escritório sem estar vestido adequadamente, porque vai que a câmera está ligada, né? Então eu simplesmente não consigo, né? Enfim, mas não que eu seja naturista também, cara, fica andando peladão em casa, mas às vezes você está sem camisa porque está calor, não é o caso, né?
Ultimamente tá uma friaca da bexiga. Mas, sei lá, tá sem camisa e tal. Aí vai que tem uma reunião aí. Você tá confiante que a sua câmera tá desligada e daqui a pouco alguém fala: Porra, meu, você tá precisando dar uma depilada nesse sovaco, hein? Aí é complicado, entendeu? Então, vistam-se adequadamente aí, caso forem utilizar a câmera. É, não prejudiquem os colegas ativando o mudo ou excluindo-os da sala, mesmo que o recurso esteja disponível. Fiquem presentes perante o dispositivo, seja computador ou celular, mesmo a aula sendo gravada, né? Porque a gente tem que extrair o máximo da aula, né? Então, se você não ficar presente perante o dispositivo, você não vai extrair o máximo da aula. E é especialmente chato para o professor quando termina a aula e todo mundo vai embora e fica uma meia dúzia ali que não tá ali, sabe? Que não desloga porque a pessoa não tá ali para saber que a aula acabou. Então, vamos tentar fazer as coisas no horário adequado aí. Sobre o estudo em geral, pessoal, eu sempre falo isso para os meus alunos, porque eu acho um conselho muito valioso se você souber ouvi-lo, que é que você deve ser o protagonista do seu conhecimento, né? Quer dizer, nós estamos na era da informação, né? E sei lá, desde a década de 1990 a gente está na era da informação, só que a gente está aprendendo a viver essa era, né? E hoje a gente tem coisa que a gente não tinha 20, 30 anos atrás. A gente tem cursos online, a gente tem um monte de fontes de informação diferentes. E no fim das contas, quem constrói o nosso conhecimento somos nós mesmos, né? Eu gostaria muito de ter o poder de entrar na cabeça de vocês e falar, olha, nessa parte aqui da matéria você tá legal, nessa parte aqui você precisa aprender tal coisa, isso aqui precisa ser corrigido. Mas infelizmente eu não tenho esse poder, né? Então, a única pessoa que tem esse poder são vocês mesmos, né? Então, vocês que têm que ter essa iniciativa de buscar o conhecimento, de correr atrás, de entender o que precisa ser corrigido, o que não precisa. Então, vocês precisam de fato ser o protagonista do conhecimento de vocês, né? Se vocês conseguirem fazer isso ao pé da letra, vocês vão muito longe, de verdade. Ainda sobre ética. A pontualidade, né? Então, eu falei para você, eu vou começar no máximo 5 minutos após o horário oficial, a menos que ocorra algum problema incapacitante. Por exemplo, estou sem energia, estou sem internet, alguma coisa assim. E num caso desses, né, por mais que esteja sem energia e sem internet, normalmente você tem um 4G e uma bateria de celular com 5% disponível aí de carga. Então, aí já é suficiente para eu mandar pelo menos uma mensagem no Teams para vocês falando, olha pessoal, eu tô com um probleminha aqui, eu acho que vou precisar de mais uns 5 minutos para resolver. Ou, então, olha pessoal, tô sem energia, tô sem internet, não sei que horas volta, então a gente repõe essa aula em outro dia e horário que a gente achar mais oportuno, né? E aí beleza, aí pelo menos vocês vão ficar sabendo o que está acontecendo, né? Aliás, se eu não mandar nenhuma mensagem no Teams e simplesmente não aparecer na aula é porque aconteceu realmente alguma coisa muito grave, né? Mas não vai acontecer. A presença de vocês será computada através da lista de participantes da aula. Já eu mostro para vocês como isso vai acontecer. E agora voltando ao tópico avaliações aqui, né? Tirando os benefícios todos que eu já falei para vocês, de que se o pessoal se comportar direitinho, a gente consegue manter as provas todas no Canvas, com tempo para vocês fazerem, podendo conversar com os colegas e tudo mais. O outro lado dessa história é que é o seguinte, eu preciso que a prova, né, eu preciso que a avaliação, ela avalie vocês como indivíduos e como sala, né? Então, se você coloca na sua prova exatamente aquilo que você sabe, né, se você responde dentro daquilo que você conhece, e eu identifico uma falha no seu conhecimento, eu posso fazer uma intervenção. Eu posso chegar em você e falar, olha, eu acho que você não entendeu bem esse tópico, isso aqui está com uma falha, a gente precisa conversar sobre isso aqui. E às vezes, quando acontece, isso já aconteceu comigo na minha faculdade, às vezes é uma conversa de 5 minutos que te esclarece tanta coisa que você simplesmente deslancha na matéria. Você fala, pô, então era isso que eu não estava entendendo e tal.
e aí a coisa anda, e aí a coisa flui bem, né? Então às vezes são 5 minutinhos que só são possíveis porque você foi honesto na sua avaliação e colocou que você sabia, né? Que você não sabia, não, você optou por não colocar de maneira injusta ali, né? Não consultar fontes que não sejam o seu próprio conhecimento. É, Isso enquanto indivíduo. Enquanto sala, também é importante eu conseguir olhar para as avaliações como uma sala. Porque se eu identifico que uma boa parte de vocês não entendeu um determinado conceito específico, né? Se eu consigo entender essa interseção no conhecimento de vocês, eu consigo entender que provavelmente houve uma falha aí na transmissão, provavelmente houve uma falha minha, né, para passar esse conhecimento. Então eu consigo fazer uma intervenção, falar, olha pessoal, acho que eu não fui bem claro nessa aula, né, vocês não observaram bem esse conceito, então vamos lá, vamos retomar, vamos ver alguma coisa, ou às vezes alguma dificuldade que vocês têm, mas que não é nem da minha disciplina específica, é de uma outra disciplina que acabou passando batido, né? E, pô, a gente tem a oportunidade de corrigir na minha, que beleza, né? Então você vai corrigir isso antes de se formar, que é excelente, né? Então eu preciso ter essa noção de como que vocês estão, e para isso serve a avaliação. Então eu preciso, exatamente o que eu preciso é que ao fazer a avaliação, vocês coloquem na avaliação aquilo que vocês sabem realmente, não aquilo que vocês estão reproduzindo de algum outro lugar sem entender o que vocês estão fazendo, né? Isso aconteceu, é difícil uma turma onde isso não acontece. Eu acho que eu nunca dei aula para uma turma onde nunca aconteceu nada nesse sentido. Sempre tem alguma coisinha, né? Então, na turma de vocês também aconteceu, tá? Não vou dizer que não. Mas tudo bem, a gente sabe que às vezes as pessoas cedem a algumas tentações, né? Mas, de novo, eu acho que, colocando aqui em termos práticos, eu acho que você só tem a perder. Primeiro porque eu não consigo avaliar vocês e não consigo fazer a intervenção que vocês precisam, né? E segundo porque, pô, tem essas questões de avaliação todas, que eu acho tão melhor você conseguir ter uma semana para fazer a sua avaliação tranquilamente, em vez de ter 1 hora ali sob pressão e tudo mais. Eu acho tão melhor, tão mais vantajoso. Mas para isso acontecer, precisa acontecer direito, né? Eu não posso dar uma prova pro pessoal fazer e virar festa e todo mundo um copiar do outro e copiar de um monte de lugar e aí, pô, todo mundo deu todas as respostas certas lá, mas ninguém sabe nada. Então não adianta, né? Aí não adianta, aí a gente vai ter que voltar para a provinha de 1 hora, né, dentro de sala, aquela puta pressão, tal, que eu acho péssimo. Então tem essas questões, né? E esse método de avaliação exige maturidade de vocês, né? Outra coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, por exemplo, como professor eu falo isso para vocês. Vamos dizer que a sala fez uma prova, honestamente, e foi mal na prova. Falou, pô, professor, a gente tentou fazer tal, a gente quer aprender, a gente quer tirar uma nota boa, a gente quer mostrar para você que a gente é capaz de fazer, mas, cara, não entendemos, deu errado, sei lá, não conseguimos fazer. Se vocês chegam para mim, sendo muito honesto com vocês, se vocês chegam para mim com essa postura de, cara, a gente quer aprender, a gente está se esforçando, mas não está acontecendo, eu como professor, eu criaria alternativas, entendeu? Eu daria um jeito, falava, olha, tudo bem, então vamos ver o que está pegando, vamos tentar primeiro retomar isso daí para vocês aprenderem, né, direito. E, se for o caso, essa prova foi muito ruim, vamos fazer uma sub dela. Esquece essa prova, esquece essa nota. Vamos estudar de novo, vamos fazer de novo. Porque o objetivo final é vocês aprenderem, né? Se isso garante que vocês vão aprender, que vocês vão se esforçar, que vocês vão correr atrás, e não tem coisa mais motivadora para um professor do que ouvir isso. Realmente não tem. Então, assim, eu acho que, de novo, né, tentar enganar, tentar usar artifícios aí para passar numa prova, sem se esforçar, aí você só tem a perder, né? Aí não tem ganho, não consigo justificar ganho aí. Porém, se a coisa for feita de uma maneira
madura e honesta, eu acho que vai dar tudo certo, né? Normalmente dá tudo certo. Então, beleza. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que aqui envolve um pouco da questão da cola ainda, mas também envolve uma dificuldade que eu já percebi, não só na turma de vocês, uma dificuldade que eu percebo bem no geral, assim, que é que tudo que for escrito nas avaliações tem que ser muito bem justificado, né? Então, tudo que tem na avaliação, tudo que você colocou na sua avaliação, você tem que saber explicar, né? Por que você tem que saber explicar? Porque eu, enquanto professor, tenho que ler a sua resolução e tenho que entender que você sabe o que você está dizendo, né? Que você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo. Então as coisas precisam ser melhor explicadas. E eu percebo, né? Já percebi em vários e vários alunos uma dificuldade de comunicação mesmo, uma dificuldade de expressão. A pessoa não consegue fazer uma prova organizada, não consegue fazer um passo a passo, não consegue fazer uma resolução com começo, meio e fim, as coisas ficam meio assim, meio voando, né? E não pode ser assim, né? Tem que ser algo bem explicado, né? Uma outra pessoa que leia a sua resolução tem que aprender a resolver aquele exercício lendo a sua resolução. Então, a sua resolução tem que ser como se fosse uma aulinha que você vai dar de volta para o professor, mostrando como é que resolve, né? É isso que eu espero de vocês. E eu percebo essa dificuldade. Fora essa dificuldade, tem o fato de que realmente tem algumas provas, principalmente as provas onde o pessoal tenta reproduzir as coisas sem entender, onde eu falo que a PUC deveria deixar de ser uma universidade católica e deveria se tornar uma universidade espírita, porque o tanto de psicografia que existe no meio dessas provas é impressionante, né? Eu dei uma prova semestre passado para uma outra turma e tinha uma questão central naquela prova que era você calcular um fator de atrito de uma tubulação lá, era prova de máquinas hidráulicas. E aí, cara, a parte mais difícil era calcular esse F. E aí o aluno me chega no meio da resolução e coloca assim: supondo o valor de F igual a 0,228753, e incrivelmente ele acertou o valor. Você perceba que ele supôs o valor do além, psicografou, né? O mestre Chico Xavier chegou para ele e falou assim: olha, o valor é esse. Aí ele colocou lá e acertou. Então, isso é outro tipo de coisa que, meu, sei lá, acho que o aluno acha que o professor é burro, né? Não vai observar o que aconteceu. Então, as coisas na avaliação elas precisam ser muito bem explicadas, tá? E outra coisa final sobre a avaliação é que, como o meu objetivo é mostrar, preparar vocês para o mercado de trabalho, no mercado de trabalho, bem como você não faz as tarefas sozinho, você também sofre as consequências se você fizer alguma coisa que está fora da política da empresa, né? E numa empresa, não conheço ninguém que entrou lá para brincar com o próprio emprego, né? Então as coisas têm consequências. E como professor, eu tenho que mostrar para vocês que as coisas têm consequências também, né? Para preparar vocês para o mercado de trabalho e tudo mais. E para fazer o que é correto, né? E então, no semestre passado eu percebi cola, ainda mais porque tem algumas provas onde a tentação de colar é muito grande, né? Porque, enfim, é muito fácil, né? Essas provas feitas no computador, a cola está ao alcance de um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a tentação é muito forte. E a gente percebe, tá? Semestre passado eu só escolhi não fazer nada, mas a gente percebe. Então, peço até desculpas pelo tom aí, pessoal. Não quero dar sermão não, mas é que as coisas precisam ficar muito bem combinadas nessa primeira aula, tá? Então, o que acontece? Teremos consequências caso haja esse tipo de cola. E a consequência será a seguinte: caso haja suspeita de cola e não seja uma suspeita assim leve, seja comprovável que as provas estão iguais, maquiadamente ou não, caso isso aconteça, a avaliação será anulada em caráter irrevogável, tá? Então pode acontecer o que for, se eu conseguir mostrar que a avaliação de vocês tem algum tipo de cola,
Não importa se foi você que passou ou se foi você que pegou a cola, porque vai ter pelo menos 2 provas iguais. A prova, infelizmente, com toda a dor no coração do mundo, será anulada, porque não tem alternativa, pessoal. A gente precisa fazer isso funcionar, tá? De novo, gosto muito de vocês, e eu fico meio sem graça, sabe, de ter que ficar falando essas coisas. Mas eu acho melhor falar agora do que a gente se chatear, se decepcionar durante o semestre, né? Então é melhor falar agora. Se vocês pegarem depois nas gravações de todas as aulas que eu dei, porque vai subir tudo pro YouTube mesmo, todas as aulas que eu dei eu falei exatamente a mesma coisa para os alunos. Então se vocês pegarem lá, vai estar exatamente a mesma coisa. Talvez umas com algumas palavras, outras com outras, mas exatamente a mesma coisa. Então não se preocupem, não é nada com vocês, tá? Mas eu preciso deixar isso aqui muito bem claro para vocês. Beleza. Chega de chatice. Vamos para a parte legal. Porra, a parte legal da biografia. Eu escolhi alguns livros aqui que eu acho que eles são bons livros, né, para você ter uma. Como que eu vou dizer? Ai, Jesus. Desculpa aí pela travada, pessoal. Para você ter uma base, né, para você, se você quiser dar uma estudada para a disciplina, eu não me lembro, eu juro que eu não me lembro se tem esses livros aqui na biblioteca virtual. Eu acho que não. Eu vou procurar aqui rapidamente, mas eu acho que não. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Engineering Applications of Pneumatics and Hydraulics. Vamos ver. Não. Realmente não tem. Tem algumas matérias que é mais difícil arrumar o livro nessa plataforma virtual, porque não tem mesmo, tá? Esses daqui são alguns que realmente não tem. Deixa eu ver aqui. Não, também não tá aqui. Esses 4 livros aqui, ó, são livros que você encontra na internet. Eu tenho eles em PDF, então se alguém quiser aí eu posso passar sem problema nenhum. E eu acho que são livros que dão uma base para você entender um pouquinho melhor da disciplina, se você quiser se aprofundar, tá? Se você não quiser se aprofundar, assim, não, só quero fazer a disciplina mesmo e beleza, porque às vezes tem alguém que trabalha com isso e quer ir mais a fundo, então é legal pegar livro, né? Mas se você não achar necessário, só com os materiais de aula vai dar e sobrar para você tirar nota 10 nas provas e passar, não vai ter problema, né? Mas para quem quiser, tem algumas bibliografias sugeridas aqui, ó. As bibliografias, então, estão aqui. Depois eu vou colocar isso tudo para vocês lá no Canvas, tá? Não precisa se preocupar em copiar nem nada, mas também se quiser tirar print não tem problema nenhum. Mas vai lá para o Canvas de qualquer forma. Com relação aos programas, pessoal, nós precisaremos de 2 programas que também são fáceis de achar. Um deles é esse FluidSim P, que é um programa da Festo, é o FluidSim da parte de pneumática, versão 4.2 eu vou utilizar, tá? Porque eu acho que era uma das versões mais fáceis aí de você pseudo-legalizar no seu computador. E o outro que eu vou usar mais para frente no semestre é esse CodeSys versão 3.5. Esse programa aqui é grátis, tá? O CodeSys ele tem, na verdade, tem várias versões dele. Vamos aceitar todos os cookies. Vamos ver onde é que tá os...
Tem uma Codesys Store aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ele é bem facinho de achar. Ó. Você vê que tem várias versões dele aqui, ó. Tá vendo? Tem vários com preços. E tem um deles que é gratuito. Que agora a gente só precisa encontrar. Talvez seja aqui mesmo, ó. Você pode baixar o 32 ou 64 bits. É esse V3 aqui, tá certo? Que é o 3.5. Então você entra aqui para baixar. Se vocês quiserem eu posso passar o link para vocês. Já deixo aí no chat. Pouca gente online, hein, pessoal? Ó, então esse é o link para baixar o Codesys. E esse Codesys ele é um pouquinho chatinho de usar, né? Você instala ele e ele tem dois programas que você tem que usar, né? Tem o Codesys que você usa e tem esse outro carinha aqui que é o Control Win aqui, que você precisa rodar para simular uma CLP no seu computador para você poder fazer a automação funcionar aqui, tá? Então o Codesys está aí, e o FluidSym eu acho que vocês encontram bem facilmente na internet para baixar. Na verdade, ele não é nem... Você não precisa nem instalar, você só executa ele, né? O FluidSym ele tem mais ou menos essa carinha aqui, ó. Ele não é muito bonitinho, mas dá para fazer muita coisa legal nesse programa aqui. Mexer com pneumática e tudo mais, tem várias coisas aqui. E a gente vai mexer com ele, né? Eu já vou começar a mexer nas próximas aulas, talvez na próxima aula com ele, né? Então esse programa aqui era legal vocês terem também, tá? Dá uma procurada aí. Eu lembro que o pessoal é muito rato. Da outra vez que eu dei essa matéria, eu nem falei nada, alguém já jogou o link do Drive do cara no Teams já com o negócio para baixar, não sei o que. É bem tranquilo mesmo de achar. Então eu peço que vocês deem uma procurada aí. E se caso tiverem problema para achar o FluidSym, tem que ser o P, né? Porque tem o P e tem o H. O H é da parte de hidráulica e o P é da parte de pneumática. A gente vai usar o P, né? Então tem que ser o FluidSym P, versão 4.2, e a gente vai utilizá-lo.